Boa noite, pessoal. Você sabia que existe uma estratégia simples que pode dizer exatamente quanto dinheiro você precisa ter investido para nunca mais trabalhar? E o mais importante, sem acabar com o seu patrimônio? Essa é a famosa regra dos 4%. Agora, será que ela funciona no Brasil? Fica até o final que eu vou mostrar para vocês uma simulação real usando dados históricos com uma ferramenta bem bacana. E lembrando que o vídeo de hoje é voltado para quem já tem uma grana legal investida e quer descobrir quanto de renda o seu patrimônio pode gerar. E se você está só começando, fica com a gente, porque esse conteúdo só vai te ajudar. Então, a regra dos 4% ela diz o seguinte: se você sacar 4% do seu patrimônio investido por ano, ajustando pela inflação, o seu dinheiro, baseado em dados históricos, tem grande chance de durar pelo menos 30 anos. Explicando de forma simples, vamos supor que você tenha R$ 1 milhão investido. Você pode tirar 4% ao ano, que dá 40 mil, e que vai equivaler a mais ou menos uns 3.300 e poucos reais por mês. Ou seja, a regra não diz quanto você ganha, ela diz quanto que você pode sacar preservando o seu patrimônio. Então, vamos ver a história dessa regra? Ela não surgiu no YouTube, ela não foi criada por coach financeiro. Na realidade, ela foi criada no início da década de 90 por um grande economista chamado William Benjamin. Ele analisou dados históricos desde 1926 e, baseado numa carteira clássica americana, que geralmente é composta de 75% de ações e 25% de títulos públicos, baseado na pesquisa dele, você poderia sacar 4% ao ano ajustado pela inflação. E usando essa estratégia, o seu dinheiro sobrevive praticamente todos os cenários durante 30 anos. Ou seja, passando por guerras, crises, inflação, market crashes. Uma pergunta que todo mundo quer saber. Pô, será que essa regra de 4% funciona no Brasil? Olha, muitos analistas dizem que no Brasil um número mais realista seria entre 3% e 3,5%. Porque no Brasil a gente tem a moeda fraca, instabilidade política, uma inflação muito maior que muitos países desenvolvidos. Então, para as pessoas que têm um patrimônio todo no Brasil, essa regra dos 4% já fica mais arriscada. E é por isso também que eu recomendo todas as pessoas que eu conheço, ou que estão começando a investir, ou que até já têm um patrimônio mais robusto, que globalizem os seus investimentos justamente para poder ter um rendimento maior, porque a gente acha que investindo no Brasil, aqui a gente tem um CDI que paga 15%. Se você vê historicamente, a depreciação cambial come todos esses retornos. Então, é muito arriscado você tirar 4% no Brasil. E outra coisa muito importante sobre a regra dos 4% é que ela não é uma ciência exata. Ela é como se fosse uma bússola para o seu portfólio. Em períodos onde você está tendo um rendimento acima da média, por exemplo, a bolsa americana geralmente dá entre 10 e 12% de retorno anualmente, né? Só que tem períodos que ela vai dar menos 10, aí vai ter um período que ela vai dar 20% de retorno, 30%, aí um outro ano ela dá menos 15%. Então, a recomendação é, nesses períodos onde você tem um rendimento acima da média, você pode tirar ali um pouquinho a mais, 4, 4,5%, às vezes até 5%. Nos períodos onde você está tendo um rendimento um pouco menor, você pode ajustar, tirar 3,5%. Muitas pessoas não se atendem muito a essas nuances e tiram 4% certinho. É exatamente o que a regra do William fala. Mas hoje a gente vê muitas pessoas tendo um approach um pouco mais dinâmico para essa estratégia, o que eu acho interessante, porque você acaba se posicionando um pouco melhor em períodos, principalmente em períodos de baixa, né? Então, pessoal, essa é a ferramenta que eu mencionei para vocês no início do vídeo. O nome dela é FiCalc. Eu vou
Vou colocar o link na descrição aqui para vocês poderem usar. É uma ferramenta de graça, super prática, super intuitiva. Aqui na barra lateral à esquerda você coloca os inputs, né? Sobre a duração que você está planejando o seu retirement, o montante de dinheiro investido. E aqui tem as estratégias de retirada, né? Que hoje a gente está falando do percentual do portfólio, mas existem outras estratégias que a gente pode falar num outro vídeo. A gente está falando hoje sobre a regra dos 4%. E aqui, né, na parte direita da tela, a gente tem uns dados aqui bem importantes, né? Agora vamos começar aqui vendo a composição do nosso portfólio. Aqui a gente está com um portfólio de 75% em estoques, e geralmente quando a gente fala em estoques, a gente está falando de um index aí da SP500, que são as 500 maiores empresas americanas, né? O mais tradicional. Existe o fundo VTI também, que é da bolsa inteira americana. Eu dou preferência para SP500, eu acho um index que tem geralmente uma performance superior. 20% em títulos públicos americanos, bonds, e 5% em dinheiro. E se a gente for ver aqui os resultados, né, dessa estratégia, você vê que ela tem, olhando em todos os cenários, desde 1871, num período de 30 anos, você sacando 4% todo ano, independente da performance do mercado, em todas as simulações, você terminaria os 30 anos com dinheiro ainda no teu portfólio. Outro dado interessante aqui é que 95% de 125 simulações, você tinha um ou mais anos que o seu dinheiro disponível foi pelo menos 50% a mais do primeiro ano, do valor que você gastou no primeiro ano. Isso é um ótimo indicativo de sucesso também, né? E também 59% das simulações, o teu portfólio teve um valor que foi pelo menos 40% a mais do que o teu valor, o teu aporte inicial, quando você começou a fazer retiradas, né? E olhando aqui olhando todos os últimos anos, desde 1971, em todas essas simulações, a média do valor final do seu portfólio, depois de gerar 4% todos os anos, seria de 1,5 milhões e 79 mil dólares. Enquanto o ano onde você terminaria com mais grana de todas as simulações seria um pouco mais de 3 milhões, e o ano com o menor valor seria 657 mil dólares. Então, quer dizer, independente do cenário, independente do ano que você começou, você conseguiria fazer essas retiradas de 4% anuais aí, durante todos os períodos, né? E aí, outros dados legais aqui que são muito interessantes, a média de retirada seria de mais ou menos 49 mil dólares, o maior valor, né, de 4% do teu portfólio, que obviamente baseado em cenários mais otimistas, onde o mercado teve um bull run, né, seria de 156 mil dólares, enquanto o menor valor seria de 20 mil dólares. E lembrando que a gente teve a crash de 1929, o dot-com bubble, que foi ali em 99, ano 2000, várias crises nos anos 70 com inflação alta, né? E ainda teve a crise de 2008, né? E independente de todos esses cenários desfavoráveis, você vê que começando com um portfólio ali de 1 milhão, seja em dólares ou em reais, você conseguiria manter uma retirada consistente aí durante todos os anos e ainda terminaria esse período com um montante de dinheiro razoável, né? E aqui você vê
cenários diferentes, onde se você se aposentasse em 1995, por exemplo, você terminaria esse período de 30 anos com um pouco mais de 2 milhões. Se você começasse na década de 80, você terminaria com um pouco mais de 2 milhões. E aqui, se você olhar, você pode ver que tem outros cenários aqui também, né? Você vê que se você for ali bem para baixo, tem o período ali que foi o The Great Depression, né? Que o período aqui de 1928 até 1957, você vê que esse que foi um dos períodos com o menor valor final no portfólio, justamente por causa dessa grande depressão que ocorreu ali na década de 20, na década de 30, né? Então tá aí, ó, vou deixar o link aí para vocês fazerem simulações diferentes. Eu acho essa ferramenta muito bacana. E lembrando que a performance passada não garante performance no futuro, né? A gente usa dados históricos aí como uma referência, não garante que o mercado vai performar como performou no passado, né? Mas é o melhor indicativo, eu acho, olhando da performance histórica do mercado, é o melhor indicativo que a gente tem para saber, para embasar os nossos investimentos e poder planejar a nossa independência financeira, a nossa aposentadoria. Deixe os seus comentários aí também no vídeo e fique ligado aí que toda semana a gente vai estar postando um vídeo diferente. Muito obrigado.